Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Quantos estão felizes por esse segundo dia de Graças festa? a Deus! Aleluia! Eu confesso que a minha expectativa está grande porque Deus vai falar aqui nessa noite. Aleluia! Aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, verso de número 1. Livro de Abacuque, capítulo 3, verso de número 1. Se você não trouxe sua Bíblia, vê se tem alguém do seu lado com a Bíblia, cola nele aí para você ler a leitura juntamente conosco. Aleluia, Deus é fiel. Podemos sentir a presença dele neste lugar. Aleluia. Quando o Espírito Santo está na casa, nós temos a liberdade de adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Quantos encontraram, confirma com amém? Amém! Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da tua misericórdia. Agora eu quero que você acompanhe comigo o versículo de número 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei do Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor e exaltando a Ele. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Eu confesso que para o dia de hoje eu tinha preparado outra palavra, mas nessa tarde o Senhor mudou totalmente a direção. Hoje eu iria falar sobre Marta e Maria. Maria que escolheu a boa parte e Marta que estava preocupada e ansiosa. Mas ao meditar na palavra de Deus hoje à tarde, o Senhor me inclinou para o livro de Abacuque, aonde o primeiro versículo vai dizer que Abacuque está orando, está clamando. E nós sabemos que onde tem oração, crente que ora tem resposta, crente que busca encontra, crente que se prostra aos pés do Senhor não fica sem respaldo espiritual. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite que tem orado, eu quero te dizer, há uma resposta do céu para ti nessa noite. A tua oração não foi em vão. O nosso Deus é o Deus que contempla as orações da sua igreja. Glória a teu nome, Jesus. E hoje eu quero falar sobre oração. No início, a qual eu entrei aqui na igreja, a qual estava tendo a oração inicial, eu ouvi alguém orando e dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Logo após, um jovem teve a oportunidade e disse que o nosso louvor não seja um momento de palavras vazias, mas que esteja avivamento. Mas nós sabemos que para viver um avivamento do céu, não tem como viver um avivamento sem a oração. Oração é a chave da vitória. Nós reconhecemos um crente de oração quando em suas palavras encontramos a esperança. Nós conseguimos discernir quem é de oração e quem não é de oração. Quem é de oração não vive uma vida de pecado, mas quem é de oração vive uma vida de renúncia. Quem é de oração sabe que todas as coisas lhe convêm, são lícitas, mas por amor a Jesus ela renuncia a sua vontade, ela renuncia a sua carne, mesmo quando a carne está clamando para você pecar, mesmo quando a sua carne se inclina
Aleluia. E nós vemos no primeiro versículo que Abacuque está orando e está clamando. E no versículo de número 2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Já na dinâmica aqui que foi apresentada, se fala muito o que está representando o que Abacuque ouve. Na dinâmica foi dito que era para prestar atenção, mas o gesto de amassar o copo chamou mais atenção do que o que tinha ordenado a eles para prestar atenção. E hoje nós vivemos numa geração que tem dificuldade de ouvir a palavra do Senhor. Está na casa, mas não está com o coração voltado. Então é muito fácil copiar o que o mundo está fazendo. E é difícil ter um coração aquebrantado. E quando eu estava lendo esse versículo, o Espírito Santo de Deus falava comigo: Sara, um avivamento não é de barulho. Aleluia, Jesus. Eu não quero apenas barulho. Aleluia, Jesus. O avivamento, ele é um aquebrantamento. Meu Deus. Na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Não vemos mais uma igreja que chora. Eu me recordo de cultos que eu participava. Verdade. E às vezes eu olhava e as pessoas traziam toalhinhas para o culto. E de repente, no meio do hino da harpa, já se via lágrimas nos olhos. Porque a presença de Deus tomava de tal maneira aquele culto. Meu Deus. Quando iria pregar, as pessoas estavam com o coração aquebrantado. Meu Deus. E ouvia a palavra do Senhor como se fosse a primeira vez. Aleluia. Mas hoje vemos, infelizmente, que não são mais cultos voltados para o Espírito Santo, mas são cultos apenas como uma apresentação para o homem. E hoje o Senhor está dizendo: volta a me cultuar. Não esteja na minha casa apenas por estar. Volta a chorar na minha presença. Eu estou com saudade de como você era no meu primeiro amor. Meu Deus. Lembra quando você estava no primeiro amor, que aquela chama ardia? Eu lembro, eu cresci na igreja, fui apresentada na igreja com 3 dias de vida, então eu cresci nisso. Mas não basta apenas ouvir, temos que conhecer Jesus verdadeiramente. E quando eu tive um encontro com Deus, no meu particular, dentro do quarto, aonde eu tive um verdadeiro avivamento do primeiro amor, eu lembro que eu queria sair, eu queria colocar aquilo que eu estava sentindo nas outras pessoas. Eu queria que elas aceitassem Jesus do jeito que eu estava sentindo. Meu Deus. Lembra da primeira chama? Que quando você sentia a presença de Deus, você queria tirar aquilo do teu peito e queria mostrar para outra pessoa. Meu Deus. Mas hoje vivemos numa frieza espiritual, ou até mesmo num falso avivamento. Meu Deus. Ouvi a palavra do Senhor e temi. O que nós vemos hoje, infelizmente, é uma igreja que tem crescido, mas sem temor a Deus. Meu Deus. Eu me recordo de que quando entrávamos na igreja, se tivesse alguém orando, nós não entrávamos para dentro até que a oração terminasse. Isso era um temor, porque alguém estava levantando um clamor. E hoje nós vemos cultos a qual as pessoas estão conversando, a qual as pessoas não estão dando ouvido ao que está sendo pregado, está vindo apenas para bater carteirinha e dizer: ó, vim no culto para o pastor não ficar triste comigo. Mas o Senhor está dizendo: não é o pastor que vai te salvar. Meu Deus. Nada passa em oculto aos meus olhos. Meu Deus. Ouvi a palavra de
transforma. Lembra quem você era antes de Cristo? Lembra da podridão de pecado que você vivia? Mas quando a palavra de Deus foi ao encontro do teu coração, tudo mudou. Ele te deu um novo motivo para viver. Ele transformou a sua vida. A palavra de Deus transforma. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Aqui eu entendo que não existe avivamento sem a palavra. Avivamento sem palavra é apenas barulho. Avivamento sem a palavra é como se vir um culto como este da glória e quando sair daqui continuar numa vida de pecado. Avivamento sem a palavra é você ser duas caras, é dizer que é crente aqui na igreja, mas quando está fora da igreja não tem um testemunho de um verdadeiro cristão. Isso é um avivamento sem a palavra, mas avivamento com a palavra, tu é crente aqui, tu é crente lá fora. Avivamento com a palavra, você reconhece no meio da rua quando alguém é crente de verdade. Aleluia. A palavra traz paz. Avivamento com a palavra é alguém que te conheceu fora de Cristo e te conheceu agora com Cristo. Que ele olha para você e pensa: tem alguma coisa diferente com esse jovem. Tem algo diferente que essa irmã carrega. E avivamento, ele não é só pessoal, mas o avivamento é como uma lenha que vai acendendo outras lenhas. A tua vida tem acendido a chama do coração de outra pessoa para conhecer Jesus. Jovens, vocês têm queimado a lenha e acendido a lenha do coração de outros jovens. Avivamento não é apenas para ficar conosco. Eu tenho visto muitas pregações e orações, e não que esteja errado a forma que estão orando, mas tenho visto clamores de dizendo: levanta, Senhor, uma geração que queima por ti. Levanta, Senhor, uma geração segundo o seu coração. E Deus falava comigo: você não vai orar para eu levantar uma nova geração, porque eu já levantei a geração. Então desperta a lenha. Hoje é a noite de você colocar a lenha novamente para queimar. Hoje é a hora de você voltar para o primeiro amor. Lembra das lágrimas quando você aceitou Jesus? Lembra das orações na madrugada? Lembra quando o teu coração queimava para fazer a obra de Jesus? Esse é o verdadeiro avivamento. Meu Deus. Reconhecemos o avivamento quando temos os olhos molhados. Quando estamos aquebrantados pelo Espírito Santo. E o aquebrantamento pelo Espírito Santo é nos desfazer de toda a nossa vontade. Foi falado aqui: aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, mas tome a tua cruz e siga a Cristo. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena tomar a cruz e servir a Jesus. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Perceba que a oração de Abacuque não é só para aquele momento, não é só para aquele povo, mas a oração dele é tão profética que nos alcançou até os dias de hoje. Meu Deus. Porque ele está pedindo: aviva, Senhor, a tua obra. Porque ele sabia que a geração que estava por vir haveria momentos de fraqueza, haveria momentos de dúvidas, haveria
te incomodas que Maria esteja aí, enquanto eu estou aqui? E Jesus diz para ela: Marta, Marta, porque andas ansiosa e inquietas. Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. Maria escolheu a boa parte, que é estar aos meus pés. E nós trocamos os pés de Jesus por poucas coisas, por distrações, por causa que algo chamou mais atenção. Trocamos os pés de Jesus por uma Netflix. Trocamos os pés de Jesus por uma conversa no WhatsApp. Trocamos a presença de Jesus por preocupações do nosso coração, quando na verdade a solução do nosso problema está aos pés de Jesus. Eita Deus. Volte a estar aos pés de Jesus. Esse é o verdadeiro avivamento. Aleluia. E viver o avivamento de Jesus é chorar, é viver um chamado árduo, é ter a cicatriz do Evangelho verdadeiro, é viver o Espírito da verdade num mundo que tem pregado mentiras, que tem trazido a palavra do Senhor de uma forma que o mundo tem se agradado, porque tem trazido conforto, não tem trazido conforto contra o pecado. Vivemos num evangelho que quer amaciar o nosso ego, mas não quer dizer para nós se consertar e voltar aos pés de Jesus. Mas hoje é o dia que o Senhor marcou o encontro contigo. Diz: volta a renunciar a tua carne, volta a renunciar a tuas vontades. Meu Deus. Aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Aleluia, Espírito Isso Santo. significa que quando o verdadeiro avivamento do Senhor vem, ele é notificado, ele é visto. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos quem é de oração, porque num simples hino da harpa que ela louva, ou que ele louva, você sente a sinceridade do coração. Aleluia, Jesus. Numa oração simples e singela, nós sentimos a presença de Deus. Verdade. Existe a parábola da videira, onde ela tinha as folagens lindas, mas não dava fruto. Temos tanto crente com aparências, mas não tem mais fruto. Meu Deus. A árvore que não der fruto será cortada. Você pode viver de aparência até o dia de Jesus voltar. Meu Deus. Você pode viver uma vida dupla, pode, até a hora de Jesus voltar. Você pode viver uma vida de fingimento, pode, até a hora de Jesus voltar. Meu Deus. O que você não vai poder é entrar nas bodas do Cordeiro. Porque naquele dia ele vai dizer: eu não vos conheço. Naquele dia você vai dizer: mas eu estava no congresso. Eu até lembro que veio uma jovem do Paraná pregar. Eu preguei no teu nome, Senhor. Demônios expulsei. Mas ele vai dizer: não vos conheço. Meu Deus. É necessário voltar às renúncias. Porque gastamos horas assistindo um filme, horas gastadas no telefone, mas não conseguimos mais ficar meia hora de joelhos dobrados, buscando a presença de Deus. Não conseguimos parar para ler a Bíblia e meditar em sua palavra. Mas o filme é mais interessante do que a palavra de Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus da verdade. Aleluia. E notifica: na sua ira, lembra-te da misericórdia. Meu Deus. Então eu entendo que quando o profeta Abacuque estava
orando para que Deus fizesse de novo o avivamento, trouxesse de novo o avivamento, ele sabia que junto também viria a ira de Deus. A ira de Deus, ela não aceita a impureza. Aleluia. A ira de Deus não compactua com o pecado. Aleluia. A ira de Deus não tem prazer na mentira. E é por isso que ele clama por misericórdia. Porque ele sabia que quando Deus derramasse o verdadeiro avivamento, ia pesar também a justiça de Deus sobre aquele clamor. E eu vejo muitos louvores pedindo para que Deus aviva. E não é errado nós pedir o avivamento. Meu Deus. Também já ouvi muitas ministrações dizendo que o avivamento viria do Brasil. Mas eu olho para algumas coisas e vejo, se o avivamento vir daqui, a igreja vai ser esmagada. Meu Deus. Porque Deus não vai aceitar mentira no altar. Deus não vai aceitar uma vida dupla. Deus, ele tem compromisso com a verdade, porque ele é fiel e verdadeiro. Nele não há mentira, nele há santidade. E eu quero te dizer, se você não tem uma vida de santidade, se prepare para a justiça de Deus. É necessário voltarmos a nos santificar. A palavra de Deus diz que sem a santificação nós não teremos a glória de Deus. Há uma geração que clama pela glória de Deus, mas não se santifica mais. Mas eu quero crer que aqui há homens e mulheres que têm buscado a santificação, e o Senhor vai mostrar a glória de Deus para nós aqui nessa noite. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! 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 Ah, se nós voltássemos ao primeiro amor, que qualquer coisa simples que acontecia em nossa vida, nós dava glória a Deus. Hoje nós vemos livramento acontecendo na nossa vida, nós nem agradecemos mais a Deus, porque se tornou comum. Volte dar glória a Deus em coisas simples na tua vida. Volte a glorificar o nome do Senhor, seja o que for, mas dá glória a Ele. A ira do Senhor despedaça a impureza, passa por cima do pecado, Meu Deus. porque Ele não tem compromisso com o pecado. A ira de Deus não aceita adoração a outros deuses. Glória. Mas Sara, isso eu já aprendi desde nova. Isso eu aprendi na caminhada com Deus, que a adoração deve ser só a Deus e não a outros deuses, a outras imagens. Mas é aí que nós nos enganamos. Porque existem deuses que nós criamos no nosso próprio coração. A vaidade, a fofoca, a omissão de dizer a verdade para quem está na mentira. Deus não aceita isso. Meu Deus. E não tem como nós viver o avivamento de Deus com o corpo aqui dentro, mas com o coração lá fora. Meu Deus. Não negocie a presença de Jesus por nada. Não negocie a presença do amigo Espírito Santo por nada. Não negocie aquilo que Ele te entregou pelos prazeres mundanos. Não se iluda com a proposta que o mundo tem te oferecido. Eu sei que é difícil a caminhada com Jesus. Eu sei que nós olhamos às vezes para as pessoas que estão no erro e parece que elas são mais abençoadas do que nós. Lembra de Asaf, um grande músico da casa do Senhor? Em Salmo 73 vai dizer que ele olha para o ímpio e ele não vê que o ímpio sofre, mas ele que está dentro da casa do Senhor tem passado por provações.
versículo, no final do capítulo que ele escreve, ele diz: mas quando eu entrei na casa do Senhor e vi que aqueles ímpios iam como num destino de destruição. O que você vê? Que parece que as pessoas, aqueles que não têm compromisso com Cristo, vivem melhor do que você. Na verdade, eles estão caminhando para um abismo profundo. Aqui não é o nosso descanso, nós estamos em guerra. Mas um dia a trombeta vai tocar. E Ele nos fez uma promessa que lá não vai ter choro, não vai ter dor. Então vale a pena gemer aqui na terra, porque Ele nos prometeu uma eternidade de alegria. Aleluia. Glória a Deus. O avivamento é queima de impureza. O avivamento é queima de ego. O avivamento eu diminuo e ele cresce. O avivamento eu desapareço e a glória dele resplandece. O avivamento não sou eu reconhecido, mas é ele que é reconhecido. O avivamento não é glória para mim mesmo, mas a glória é dele. Tudo é para ele. Esse é o avivamento. O avivamento muitas das vezes é nós ser machucados e temos que liberar o perdão. O avivamento muitas das vezes vamos ser acusados e não vamos nos poder justificar. O avivamento muitas das vezes vai fazer que nós sejamos em silêncio. Mas o avivamento traz o poder de Deus. Que quando alguém machuca a gente, Ele nos dá graça para perdoar. O avivamento de Deus sobre nossas vidas, quando traz uma acusação, é Ele mesmo que nos justifica. Aleluia, glória a Deus. O avivamento aconteceu com a rainha Esther. Quando o povo dela estava em perigo, ela vai para a oração e jejum. Está sofrendo? Vai para a oração. Está passando dificuldade? Volta a jejuar para tu ver o que Deus vai fazer. Lembra que qualquer situação que você passava, você ia orar. Que o primeiro recurso você buscava em oração. Só que agora você não busca mais o primeiro conselho de Deus. Primeiro você está buscando o conselho do homem para depois você perguntar para Deus. Eu não me lembro muito bem qual era o motivo, mas eu não me lembro qual que foi o motivo que eu estava pedindo conselhos. E eu conversei com uma pessoa, conversei com outra. Eu acredito que era alguma decisão que eu tinha que tomar. E eu fui conversando com várias pessoas para buscar um conselho, uma direção. Aí no final da noite eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, qual é a direção? Aleluia. E o Espírito Santo falou comigo: agora você me pergunta? Você passou o dia inteiro procurando a direção na palavra de homens. Meu Deus. E agora você vem pedir conselho para mim. Meu Deus. Aonde você tem buscado a direção? Volte a colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Que o Senhor esteja à frente em qualquer decisão que você for tomar na sua vida. Que o Senhor seja novamente a prioridade do teu dia. Que o Senhor seja a primeira oração do teu dia. Que Ele seja o primeiro minuto, as primeiras horas. Nós vivemos numa geração que tem entregado apenas o final da noite e não o começo do dia. Volte à primícia. Volte a entregar
A gente reclama mais que os ímpios às vezes. Aí passamos por situações durante o dia e nós já queremos, meu Deus, isso aconteceu comigo, porque sempre isso acontece comigo. Mas vai ver, a pessoa nem orou para começar o dia. Meu Deus. Volte a orar. Aleluia, Jesus. Volte a entregar primeiro a Deus. Aleluia, Jesus. Quando as coisas não derem certo, você vai entender que é Ele te chamando de volta à oração. Aleluia, Deus. O avivamento não é um barulho. Meu Deus querido. O avivamento tem um motivo. O avivamento não é apenas um barulho, mas o avivamento tem a direção de salvação. Aleluia, Jesus. O avivamento não é só um barulho. O avivamento tem a direção para salvação. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Louvado seja o seu nome. Oh Espírito Santo de Deus, Jesus. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Que o nosso louvor Jesus. não seja um momento, Meu Deus. não seja uma apresentação. Imagine o privilégio de estar louvando a Deus aqui e o Senhor, em sua infinita bondade, em sua infinita grandeza, aonde há anjos, querubins e serafins em volta dele, dizendo: Santo, 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 o tempo todo dizendo que Ele é santo. Mas de repente Ele ouve um louvor na terra. Que privilégio é o nosso, dele inclinar os seus ouvidos e ouvir o nosso louvor. Aleluia. Que privilégio é esse, de chamar a atenção de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus que, se nós fizermos ou não fizermos, Ele continua sendo Deus. E Ele olhar para nós e receber o nosso louvor. Mas isso custa renúncia. Isso é olhar para todas as coisas que estão dispostas para nós, estão disponíveis, mas por amor à palavra do Senhor nós negamos. Meu Deus. Ah, que bom se nós tivéssemos o coração daqueles jovens que negaram o banquete do rei, mesmo sabendo que tinha uma fornalha preparada para eles. Ah, se nós voltássemos a ter este coração de ir alegre para uma fornalha, mas sabendo que não participamos do banquete do rei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. O avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Deus. E a oração de Abacuque é pedindo para que Deus avivasse a obra. Só que, ao terminar o capítulo, no versículo 17, ao qual nós lemos, ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e a ovelha da malhada seja arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, Glória a Deus. exaltarei no Deus da minha salvação, porque avivamento é salvação. Então eu já entendo que no final desse capítulo, Abacuque já está avivado pelo poder de Deus, que ele está dizendo: eu sei que eu serei salvo, porque o teu poder me alcançou, e ainda que a figueira não floresça, eu vou te glorificar. Abacuque já está avivado pelo Senhor, que ele está dizendo: ainda que não aconteça o que o meu coração tem desejado, eu te
Isso nos traz a tradução daqueles dias que a oração não é respondida. Isso nos traz os dias a qual está escrito que o dia mal chegaria. Mas quem não vive o verdadeiro avivamento desiste. Quem não alcança o verdadeiro avivamento perece, desvia. Mas quem vive o verdadeiro avivamento, ainda que doendo, vem para o culto. Coloca um sorriso no rosto e diz: eu vou adorar a Deus, Ele fazendo canto. Foi cantado aqui: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você também cantou a segunda parte desse louvor dizendo: eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Isso é o verdadeiro avivamento, a qual nós adoramos a Ele porque Ele é santo e merece adoração, e não adoramos a Ele porque Ele pode nos dar alguma coisa. Deixa eu te dizer algo: Deus não nos deve nada. Ele não nos deve nada. Quem deve a Ele é a nossa verdadeira adoração. E se a palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores, é porque existem adoradores falsos, que é o avivamento falso de barulho. Deus não quer barulho, Deus quer o verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. E eu imagino que hoje Ele está olhando para cá nessa noite, procurando alguém que adore Ele em espírito e em verdade. Eu não sei você, mas eu quero dizer para Ele que eu sou a primeira a adorar em espírito e em verdade. Se tem mais alguém aí, eu quero te dar um minuto para você levantar a mão e glorificar. Vai adorando a Ele aí, dizendo palavras de adoração a Ele. Diz que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso. Vai, é com a oportunidade de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver o verdadeiro avivamento. Aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Ele. Quem sabe agora Ele está com os ouvidos inclinados te ouvindo. Expressa uma adoração a Ele aí agora. Renuncia a tua carne neste momento. Queima a tua carne agora e acenda a tua lenha na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória. Todavia eu me alegrarei ao Senhor. Todavia eu me alegrarei ao Senhor. Para quem começou uma oração pedindo avivamento, está encerrando a oração dizendo para Deus: Senhor, independente do que aconteça, eu vou me alegrar. Independente do que aconteça, eu vou te adorar. Independente do que aconteça, o Senhor é Deus na minha vida. Independente do que aconteça, a tua palavra permanece fiel. Independente do que aconteça, o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus da direção da minha vida. E o plano dele não falha. Por que tanto medo no coração? Se quem prometeu é fiel para cumprir. Nós tememos, às vezes, não queremos fazer a vontade de Deus por medo de dar errado. Mas quem nos prometeu é perfeito, nele não há falha. Então, se Ele disse que é para você fazer, faça, porque Ele garante a vitória, Ele te sustenta. E aqui eu aprendo com Abacuque que eu posso começar uma oração pedindo algo a Deus, mas que se eu terminar a minha oração e Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Talvez a resposta da tua oração ainda não chegou, mas continua adorando. Olha para a pessoa do seu lado e diz: continua adorando. Continua dando glória. Continua
mas eu prefiro a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Se eu sair daqui hoje e ir lá no mundo, vai ter muitas oportunidades para mim. Oportunidades boas, oportunidades que vão encher meu ego. Vai ter fama, vai ter elogios, vai ter prazeres na minha carne, mas eu prefiro a presença de Deus. Não troca a presença de Jesus, não. Todas as coisas me convêm. Aleluia, Jesus. Eu posso tudo, mas escolher a presença de Jesus não é um castigo. É um privilégio escolher a presença de Deus. Negar o meu eu não é um castigo, mas é um privilégio sentir a presença de Deus em alguém tão falho. Não é um castigo. Meu Deus. Negar as minhas vontades. Mas imagina alguém tão santo, tão perfeito, chamado Espírito Santo, decidiu morar dentro de mim e dentro de você. Eu ouvi uma ministração e o pregador falava assim, que quando chegasse no céu, ele queria falar com Moisés, ele queria falar com Abraão, ele queria falar com os homens da fé, os heróis da fé, e perguntar qual foi a sensação de ver o mar se abrir, falar com Davi, ver como que foi a sensação de ver um gigante cair. E ele dizia, imagine eles olhar para nós e dizer, diante disso tudo que vocês leram e acreditaram, agora me diz qual é a sensação de ter o Espírito Santo morando dentro de você. Olha o privilégio que nós temos de alguém santo, morar dentro de alguém que peca todo dia, que precisa da misericórdia, de alguém que precisa ficar nos lembrando que nós precisamos nos santificar, porque se Ele não nos lembrar, nós vamos trair Jesus, nós vamos ser como Judas e vender Jesus. Nós trocamos a presença do Senhor por tão pouco. Meu Deus. Mas mesmo assim Ele decidiu morar dentro de mim e de você. Mesmo assim Ele escolheu nos lembrar todos os dias que precisamos dEle. Todos os dias Ele vem com a sua misericórdia. Todos os dias Ele vem com sua graça. Os dias que nós não queremos mais nada, que queremos desistir, aí Ele vem de uma forma trazendo de volta a esperança ao nosso coração, dizendo, tenta mais um pouco, vai valer a pena. Que presença é essa que faz queimar o nosso coração, que nos faz nos prostrar diante de Jesus? Que presença maravilhosa. Não é um castigo renunciar, é um privilégio ter a tua presença em nossa vida, meu Espírito Santo. Ah, não vale a pena os desejos desse mundo, Espírito Santo, mas a tua presença vale muito mais. Davi falou, uma coisa eu vou pedir a Deus, que eu possa morar na sua casa. Quanto tempo faz que você não deseja essa presença? De quando você queria levantar da oração, mas estava tão bom que você ficava mais um pouquinho. Ah, que saudade dos cultos, a qual nós ouvíamos crentes sendo restaurados, novas línguas sendo distribuídas. Ah, que saudade daqueles cultos de chão batido, a qual ninguém ia para um desfile de moda, mas a única intenção era adorar o nome do Senhor. Esquecemos da essência
que tudo dando errado nós glorificamos a Deus. Hoje em dia, se algo não dá certo, culpamos até Deus por não ter dado certo, quando na verdade era um livramento sobre nossas vidas. Renuncia hoje. Volta hoje ao primeiro amor. Aleluia, Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos e curve sua cabeça. E eu quero que você traga à memória agora o dia que você aceitou Jesus. O dia que você desceu as águas e ali você fez uma promessa, dizendo que seria fiel a Deus até o último dia. Traz à tua memória agora de quando o teu coração queimava pela presença de Deus. Traz agora na tua memória de quando Ele era prioridade no teu dia. Traz na tua memória agora os cultos que você vinha e adorava verdadeiramente a Deus. Comece a dizer para Ele: oh Senhor, eu tenho tanta oportunidade no mundo, todas as coisas lá me convêm. Eu sei que lá, se eu for, eu vou ter fama, eu vou ter amigos que dizem ser amigos, mas diz para Ele que não vale a pena, que você não vai trocar a presença dEle por nada. Às vezes Ele está esperando você declarar isso também, porque nós às vezes dobramos nosso joelho apenas para pedir, mas Ele também quer te ouvir dizendo que você não troca Ele por nada. Diz aí para Ele que você não troca Ele por nada. Diz que você fez a melhor escolha, como Maria está aos pés de Jesus, que você escolheu a boa parte. Dá um minuto de adoração a Ele aí. Porque quando ninguém acreditava em você, é Ele que acreditou em você. Quando ninguém dava nada para a tua família, Ele acreditou no projeto da tua família. Ah, que saudade eu tô de você, filho. Ah, que saudade eu tô de você, filha. De quando você orava, mesmo não tendo tanta fé, mas você me buscava. Ah, que saudade de quando você renunciava e me buscava. Aleluia. Que saudade que quando o seu prazer era estar na minha presença. Ah, que saudade que eu tenho de você, minha menina. Ah, que saudade que eu tenho de você, meu menino. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, aleluia. Coração santo nome, Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o seu santo nome. Isso, vai adorando a Ele. Vai dando glórias a Ele aí. Vai dizendo que você prefere a presença dEle. Ainda que você vá na figueira e não floresça, diga para Ele que você ainda prefere a presença dEle. Ainda que o produto da oliveira minta para você, ainda que a promessa do homem fale com você, ainda que o homem te engane, te machuque, diga para Ele que você não troca a presença dEle por nada. Oh, aleluia, é noite de conserto, é noite de voltar o coração para Deus nessa noite. Examina-se o homem a si mesmo. Meu Deus, nos perdoa, Espírito Santo, quando nos trocamos a sua presença. Nós somos miseráveis, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor não nos deve nada. Nós sabemos que o teu amor nos constrange de tal maneira, Pai. Perdoa, Senhor, quando nós falhamos contigo, Pai. Mas que nós venhamos ter olhos molhados, que nós venhamos voltar a chorar na tua presença. Ah, Espírito Santo, traz novamente o aquecimento
Glória a Deus.